é isso, mais uma vez, bem-vindas aos 20 que estão presentes nesse momento aqui do nosso encontro, da nossa aula. E o tema hoje é formação de liderança, formação de novos líderes e transição de lideranças, certo? Vocês estão aqui, então, para aprender um pouco mais sobre esse assunto, para lembrar coisas que vocês já sabem, né, para reforçar alguns valores. Então, essa aula ela vai ter duas partes. A gente vai tentar, para não matar vocês até meia-noite aqui de reunião, né, de aula, a gente vai tentar ficar no tempo, certo? Isso é um problema para mim e para o meu amigo Gelson. Então, vocês já fiquem orando aí para a gente conseguir ficar no tempo. E aí nós vamos dividir. Eu convidei o Gelson para falar sobre formação de novos líderes. E a pegada dele vai ser um pouco diferente desse esquema de aula que a gente tem feito. A minha parte, que vai ser a segunda parte, a gente volta para a aula para algumas coisas bastante práticas a respeito de transição de liderança. Quem já fez o EAD, ou quem está fazendo, viu uma parte desse conteúdo, mas não acho que é demais, acho que é legal, dá mais uma reforçada, dá mais uma lembrada. Até para mim, ter pensado nesse assunto, ter estudado sobre esse assunto, me acendeu várias luzinhas de coisas que eu preciso começar a trabalhar e que eu estou negligenciando. Então, eu acho que é um tema que sempre vale a pena a gente voltar nele. Então, é isso, eu chamei o Gelson para dar a primeira parte da aula, eu queria então fazer uma oração antes dele assumir a palavra e falar o que está ardendo no coração dele sobre formação de novos líderes. A gente vai beber um pouquinho aí do que o Espírito Santo tem falado com o Gelson, ele vai compartilhar com a gente. Acho que vai ser meio que um culto, assim, essa primeira parte, não sei. O pastor Gelson vai pregar aqui para nós. E vamos ver se a gente consegue ficar no tempo, né, irmão? Com a graça de Deus. Mas vamos orar, então? Papai, obrigada por essa família MPC tão querida, tão linda, que tem estado, assim, no meio de tantos compromissos, feito esse esforço de estar ainda aqui com a gente, recebendo, aprendendo. E mais uma vez eu te louvo, porque isso é obra do Espírito Santo. E muitas vezes a gente acha que não tem líder, que está faltando trabalhador, talvez esteja faltando, talvez sejam poucos, mas eu celebro por esses que o Senhor tem levantado. Eu te louvo por esses que estão aqui agora, por aqueles que vão assistir essa aula depois. Porque isso vem do Senhor e isso é um milagre. Uma obra, Senhor, que funciona na base do milagre, é essa MPC, é o seu reino, é tudo referente ao seu reino. E nós estamos aqui nessa expectativa daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu me coloco, Senhor, como um vaso de barro absolutamente dependente do Senhor. E também apresento a ti o Gelson, totalmente dependente do Senhor. Não importa, Deus, as nossas ideias, não importa a nossa capacidade. Se o Senhor não edificar a casa, o nosso trabalho é em vão. Por isso oramos para que o Senhor abençoe a gente essa noite, se faz presente entre nós, fica à vontade, fala o que o Senhor quer falar, usa a gente, enche a nossa boca da palavra que é do Senhor, para o nosso coração e para o coração desses irmãos aqui. E que esse tempo seja um tempo muito bom. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Maninho Gelson, querido, meu irmão, tá com a palavra, a casa é sua. Você tá mudo, você tá mudo, você tá mudo. Fala tudo de novo. Agora sim. Boa noite, pessoal, Nani, boa noite, uma alegria estar com vocês aqui. Eu dizia que o friozinho na barriga, né, normal, eu sempre falo que tem que estar, né, e tá bastante aqui hoje. Maior compromisso, né, tá compartilhando sobre isso, mas confesso também que tá ardendo, sim, esse assunto aí no meu coração, não porque a Nani falou, não porque a Nani convidou, mas eu creio que tem um vento do Espírito soprando para a gente realmente entrar, né, como igreja, como missão, nessa compreensão, né, de formar novos líderes, né? Como a Nani falou, eu vou tentar aqui cuidar do tempo, né, porque é um assunto que a gente poderia falar por muito mais tempo. Eu acho que deu para sentir um pouquinho ali no podcast. Foi um tempo muito especial que a gente teve. Se alguém de vocês aqui ainda não ouviu o podcast, ouça, passe para a equipe nuclear. Foi um bate-papo muito legal, né, Nani? Então, assim, foi muito precioso e a gente poderia ficar muito mais tempo, não é diferente hoje. Então, assim, eu estava aqui pensando enquanto a Nani orava, né? A palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é como uma espada, mais penetrante do que, né? Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? Mas eu vou usar, assim, tipo, como uma metralhadora, assim, hoje, tá? Então, vai pegando aí de algum lado, tá? Não vou usar como espada, porque nesse momento, em 30 minutos, espada ia cortar devagar, metralhadora, tá? Então, eu vou atirar para tudo que é lado mesmo, eu vou
despejar aqui aquilo que o Senhor tem trazido sobre nossas vidas, tem falado conosco, e eu espero que isso fale ao coração de vocês. Então, um beijo no coração de todos vocês aí, o Brasil todo, um beijinho especial aí para os líderes do Rio Grande do Sul, né? Mas que bom estar aqui com o Brasil, estar com os irmãos, uma alegria e uma honra mesmo poder estar aqui compartilhando. Bom, vamos lá então, eu acho que todos vocês aqui assistiram, né, o vídeo do Douglas Gonçalves que a Nani enviou para a gente, e aquele sobre o líder inútil, né, o título já chama a nossa atenção, né, quando a gente lê. Eu vi esse vídeo pela primeira vez, na verdade, quando a Nani mencionou ali para mim, né, eu fiquei muito feliz com a forma que o Douglas Gonçalves traz o assunto, né, porque ele veio ao encontro daquilo que a gente também tem pensado, até eu falo há algum tempo, só muda a palavra, tem dito assim, eu quero me tornar um líder desnecessário. Ele fala do líder inútil, né? E eu louvei a Deus quando eu vi que ele disse, cara, eu não estou viajando, porque quem está perto da gente aqui no Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que a gente conversa mais, tem ouvido a gente falar sobre isso. Eu quero me tornar um líder desnecessário. Isso soa meio estranho, assim, num primeiro momento, mas eu creio que o Senhor quer nos levar nesses dias para compreender e para viver isso, que as coisas não podem depender apenas de nós. Nós precisamos formar líderes. O Senhor está nos perguntando nesses dias, né, se nós queremos ser heróis ou se nós queremos formar heróis. Inclusive, o Douglas Gonçalves, ele cita esse livro aqui. Se você ainda não comprou esse livro, compre esse livro. Assim, ele é fantástico, né? Esse livro agora ele faz parte do módulo 1, né? Todos que vão fazer o módulo 1, se você não fez, você precisa fazer. 2021 não vai ter, né, o treinamento módulo 1, vai ter uma outra programação, mas 2022, em nome de Jesus, terá. E esse livro está sendo usado na NPC, muito de Deus. Quem me apresentou esse livro foi o pastor Ricardo Costa, no treinamento, e ele realmente vem para impactar a nossa vida e trazer clareza naquilo que Jesus já falou desde sempre, irmãos. Aquilo que eu vou falar aqui hoje não é algo assim novo, não é algo que eu aprendi sozinho ou que algum outro homem, mulher de Deus, é coisa da Bíblia. Jesus ensinou assim, mas a gente foi saindo um pouquinho de rota, entendendo igreja, entendendo missão, entendendo ser discípulo de um jeito meio diferente do que Jesus disse para a gente ser, né? Então a gente vai trocar uma ideia em cima disso hoje. Acredito que a gente faz parte de uma geração que aprendeu que fazer e realizar um monte de projeto é a coisa mais importante para um crente, né? E isso não é verdade, né? A coisa mais importante que eu acredito, né, que nós temos a fazer como discípulos de Jesus é formar outros discípulos e melhores do que nós. Eu lembro que eu sempre falava assim, eu preciso deixar um sucessor muito melhor do que eu. E isso vai comprovar que a nossa missão teve êxito, que a gente deixou um legado. E aí eu lembro que no ano passado, quando eu comentava sobre isso com a Dani Marçal, eu lembro que ela comentou comigo que leu em algum lugar sobre deixar mais 2 ou 3 gerações com o legado daquele que a gente carregou. E isso sim vai comprovar que nós tivemos êxito na nossa missão. E aquilo foi um confronto para mim, né? Foi uma afronta assim, daquilo que eu entendia, porque eu pensava, deixando um discípulo, um coração incendiado como o meu, amando Jesus como eu, amando a próxima geração como eu, estava legal. Mas alguém vem e me fala, vai ter êxito mesmo se você deixar 2 ou 3 gerações o legado que você carregou. Irmãos, a pergunta para nós essa noite é, nós estamos sendo heróis na nossa cidade ou nós estamos formando heróis? Nós vamos falar muito em cima de algumas colocações do David Ferguson, que escreveu esse livro, mas também vamos ser muito bíblicos naquilo que a gente vai trocar uma ideia hoje. E hoje à tarde eu pensava, né, e me lembrei de algo que João Calvino falou. Ele falou o seguinte, quanto mais focado um líder for na construção de outros líderes, mais altamente esse líder deve ser considerado. Inclusive, David Ferguson ele fala disso aí no livro. Então, às vezes, nós pensamos assim, definimos um líder se ele é bom ou ruim, colocando na balança tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. A gente muitas vezes analisa um líder por todas as atividades que ele vem cumprindo. E nós esquecemos de perceber quem são aqueles que ele está formando. Então eu acredito que muitos de nós, ou quase todos nós, vêm dessa pegada, né? Vem desse ensinamento. Eu sou um cara assim, aqui em casa, Karim também, a gente é muito assim do fazer.
E eu lembro que em 2018 fui muito confrontado, você está dando aqui a segunda vez, né? Mas em 2018 eu fiz o treinamento modo 1, e aí no meio do rio, lá no Enduro, eu lembro assim que Deus falou forte comigo através da vida dela, no momento que nós estávamos fazendo os Paranauê, lá no meio do rio, que ainda não fez, um dia vai fazer, vai saber o que é isso. E aí teve um momento que eu quis liderar e tomar conta de uma situação que não cabia a mim, porque naquele momento eu não era o líder. Eu lembro que a Dani Marçal parou todo o PG assim no Rio e falou assim para mim: Gelson, deixa de ser um líder centralizador. Gente, toda vez que eu falo isso, eu acabei de falar e de me arrepiar. Eu sempre me arrepio, porque ali Deus virou uma chave dentro de mim, porque eu achava que eu não era centralizador. E nós sempre achamos que não somos. Então é necessário que o Senhor venha falar conosco, e eu creio que nessa noite o Senhor vai virar algumas chaves em nós, que nós possamos realmente estar com o coração aberto, mente aberta para ouvir isso aí do Senhor. Eu vou falando aqui, vou liberando aqui, como a Nani falou, depois a gente vê como o Espírito Santo conduz, perguntas no final, sei lá, vai colocando no chat, depois a gente lê tudo, mas eu não vou ficar muito percebido das perguntas aí. No final a gente vê isso. Não precisa abrir a Bíblia, vai estar gravado, depois você pode olhar de novo, ou só anota aí, mas o primeiro texto que eu quero ler com vocês, que fala sobre isso, é um texto que Jesus fala no capítulo 4 de Mateus, versículo 18, que diz o seguinte, ó: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Presta atenção na palavra. Imediatamente eles fizeram isso. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Eles também eram pescadores. E chamando-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem Jesus. Irmãos, esses homens aqui, eles eram pescadores. Eles nunca esperaram que um mestre, né, que um rabino, viesse até eles, muito menos que visse neles ou achasse que eles fossem dignos de ensinar ou de liderar alguma coisa. Mas Jesus viu um grupo que poderia transformar o mundo. É isso que Jesus viu. E aí Deus começa a falar conosco. Como que nós estamos vendo as pessoas que nós lideramos na nossa cidade? O que a gente está percebendo neles? Quando você olha para o seu grupo de voluntários, quando você olha primeiramente para a sua equipe nuclear, o que você vê? Quando você olha para o grupo de voluntários, o que você vê? Esses dias eu falava com um líder de jovens de uma igreja que a gente foi lá ministrar, e aí ele está iniciando um trabalho com jovens adolescentes, e eu disse assim para ele, assim, cara, quando você olha para os adolescentes, o que você vê? Ele ficou olhando assim para mim, né? Eu disse assim, deixa eu dizer uma coisa para ti. Vinícius, o nome dele. Eu disse, Vinícius, quando você olhar para esses jovens, para esses adolescentes, vocês têm que ver eles como soldados, cara. E cada um deles, numa mão eles têm uma arma de ataque, na outra mão eles têm um escudo. Cara, é assim que vocês têm que ver eles. Porque se vocês verem eles assim, é um exército que vocês vão levantar nessa cidade, cara. Então, como que a gente está vendo as pessoas que estão em torno de nós? Nós, como equipe nuclear, nós como líderes, como a gente vê aqueles que estão em torno de nós? O normal era eles verem os rabinos chamando os melhores dos melhores. Isso que era o normal. Os rabinos não chamavam os piores. Jesus, ele faz o contrário. Jesus chama os piores dos piores. Graças a Deus, porque ele nos chamou. E nós estamos juntos nessa. Então, assim, gente, por que Jesus chama pessoas, né, como pescadores, cobrador de impostos, um deles, o cobrador de impostos nada mais nada menos do que um judeu que traiu a sua nação para servir Roma. Por que ele chama iletrados e incultos? Porque o iletrado e inculto é alguém que não tem conhecimento profundo da lei, alguém sem cultura, alguém que não tem intelectualidade. Por que Jesus chama esses? Porque Jesus acreditava neles. Não via apenas as suas habilidades, mas ele via aquilo que ele poderia construir na vida dessas pessoas. Eles largaram tudo e foram, porque eles viram que aquele mestre, aquele líder, acreditava neles. Então, irmãos,
não é sobre a gente ficar reclamando que ninguém nos segue. Eu não posso ficar reclamando, mas ninguém vem comigo. Por que será que as pessoas não vêm comigo? Porque assim, as pessoas precisam ver, elas precisam perceber que a gente acredita nelas. Então não é sobre as pessoas não vir comigo, mas é sobre eu acreditar nas pessoas e elas perceber que eu acredito nelas. Quando elas percebem que eu acredito nelas e que eu vou dedicar minha vida para compartilhar, para impartir aquilo que é do Senhor, que está sobre a minha vida, elas passam a acreditar na sua visão. Eles passam a acreditar naquilo que você acredita. Sabe que muitas vezes as pessoas não terão fé para sonhar aquilo que você sonha na sua cidade. Muitas vezes as pessoas vão ter a fé que você tem. A gente percebe isso às vezes. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela está acreditando porque eu acredito. Quando nós falamos assim, aqui quem anda perto a gente sabe, aqui nós temos um sonho, nós temos uma palavra que um dia nós vamos encher o estádio municipal que nós temos aqui, o estádio do Novo Hamburgo, com jovens adorando Jesus, queimando. Um dia nós vamos ter um descende aqui no Novo Hamburgo, nós vamos ter um descende no Rio Grande do Sul, uma coisa doida assim. Tem uma galera que acredita nisso, mas porque nós acreditamos. Então, muitas vezes, as pessoas que nós lideramos na nossa cidade, você vai olhar para elas e você não vai ver alguém cheio de fé, alguém super intencional. Talvez você não vai perceber jovens e adolescentes ousados, destemidos, mas nós, como líderes, precisamos ser assim. E as pessoas vão avançar conosco por causa da fé que nós carregamos. Deu para entender? Às vezes a pessoa não vai ter aquela fé para conquistar todos os jovens e adolescentes do nosso estado. Mas nós, como líderes, cremos assim. E essas pessoas creem como a gente crê. Então, Jesus, ele deixava isso muito claro, que ele acreditava naquelas pessoas. E aquelas pessoas abandonaram tudo. Elas abandonaram o barco, elas abandonaram rede, elas abandonaram casa, elas abandonaram família, elas passaram a seguir Jesus, porque elas viram isso em Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele era um formador de heróis. Eu quero ler para vocês um outro texto que está em Lucas. Vai recebendo aí, tá? Vai anotando aí. Estou falando de uma metralhadora mesmo, é assim mesmo, tá? Mas esse texto de Lucas, inclusive o livro cita essas 3 passagens aqui que eu vou ler rapidinho para vocês, ó. Olha só como Jesus também era um formador de heróis. Lucas 8 diz o seguinte: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. O que a gente lê nesse texto aqui? Jesus formando e influenciando já uma outra geração de líderes. Jesus não tinha intenção de fazer tudo sozinho. Quando Jesus fala de discípulos, quando Deus pensa a igreja, quando Jesus vem sendo Deus, com a mente de Deus pensando a igreja, ele muito pouco fala de reunir pessoas, mas ele fala de chamar, discipular, treinar e enviar. Muito pouco Jesus fala de reunião de pessoas. A gente aprendeu a entender a igreja de um jeito meio estranho, que é nós nos fechar dentro de 4 paredes e ganhar o maior número de pessoas para dentro da nossa igreja, para dentro das 4 paredes. Jesus, quando pensa igreja, fala igreja, ele não fala dessa forma. Ele fala de fazer discípulos. Ele fala de você formar heróis. Ele fala de você chamar pessoas, treinar e enviar. E eu acredito que nesses dias o Senhor está despertando líderes para isso. E eu acredito que não é por acaso que foi falado desse livro, não foi por acaso que a Nani mandou o vídeo do Douglas Gonçalves, não é por acaso que desde o ano passado foi trazido esse livro, Formador de Heróis para MPC. Há um vento soprando sobre toda a terra, despertando a igreja, despertando líderes para que eles entendam que não se trata da gente fazer tudo porque isso cansa. Eu já quis fazer tudo. Eu já fui muito mais centralizador do que eu sou. Percebo que agora eu reconheço que ainda sou. E antes eu achava que eu não era. E cada dia eu quero desvencilhar mais as coisas de mim. Porque o líder tem que estar disposto a não aparecer. O líder tem que estar disposto a desejar, a querer, a celebrar que as pessoas que ele liderem vão mais longe que ele. Que eles voem mais alto. Eu acredito, irmão, se hoje nós estamos correndo, e eu acredito que a gente está correndo hoje, mas a próxima geração eles têm que voar.
Se a gente está correndo, eles têm que voar. Se a gente está correndo, eles não podem correr, muito menos caminhar, eles têm que voar. Jesus trouxe essa mentalidade. Jesus ensinou isso aos discípulos. E aí, Lucas 8:1 está mostrando isso para a gente. Jesus fazendo tudo ali, anota aí 8:1, fazendo tudo, todos esses acontecimentos acontecendo ali, e os 12 estavam com ele. Eu vi no ano de 2018, algo muito interessante que eu acho que eu falei no podcast aqui, mas só pontuar aqui rapidinho, quando eu estava dentro de um campo de futebol, fazendo um trabalho de capelania com um time de futebol que nunca tinha ganhado nada em 4 anos, e de repente naquele ano, quando a gente trabalhou, começou um trabalho de capelania ali, esse time de futebol ganha 4 títulos. Uma gurizada, ganha 4 títulos, vão para 5 títulos, desculpa, 4 anos, 5 títulos num ano, eles vão para a história do clube aqui da cidade, porque isso nunca tinha acontecido. Isso não é sobre homens, isso é sobre o que Deus queria fazer na vida deles e na vida da família daqueles jovens. Mas quando eu estava sentado na arquibancada, torcendo para aqueles meninos ganhar o jogo, porque eles sabiam que se eles ganhassem, Deus seria glorificado, e eles já estavam entendendo isso. Deus falou assim comigo: quem que está do teu lado? Não tinha ninguém do meu lado. Sabe o que aconteceu? A gente não conseguiu dar uma continuidade de capelania nesse clube. A gente ora ainda por isso. A gente sonha ainda com isso. E isso está em pauta. Mas a gente não conseguiu. Eu estava sentado para fazer um trabalho de capelania com aquele clube de futebol. Mas alguém deveria estar do meu lado. E eu não preparei alguém. Ali Deus falou muito forte comigo. Aquilo marcou minha vida. Jesus, aonde ele ia, levava alguém. Discipulado é uma palavra muito bacana, porque discipulado é discípulo ao lado. Então, nós precisamos entender que é mais do que sobre aquilo que a gente está fazendo na nossa cidade, mas quantos líderes, quantos heróis nós estamos formando. E tem heróis nas nossas equipes. Tem muitos heróis na nossa equipe, mas nós precisamos ter esse coração que Jesus tinha de formar outros heróis. No capítulo 9, versículo 1 e 2 diz: havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Tudo aquilo que Jesus fazia, ele empodera agora os seus discípulos, irmãos, para que eles façam também. O que acontece aqui agora? Agora já é uma segunda geração de líderes influenciando uma outra, terceira geração de líderes. É essa mentalidade que o Espírito Santo nesses dias quer trazer sobre nós. No capítulo 10, finalizando aqui essa ideia, no versículo 1 também diz: havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Irmãos, aqui já é aquela terceira geração influenciando e formando uma quarta, uma quinta. Isso não era para parar mais. Ele falou que a seara é muito grande, poucos seriam os ceifeiros, poucos seriam os trabalhadores. Então era para nós rogar ao Pai, era para nós pedir ao Pai. E esse rogar no original vai além do que apenas pedir para Deus, mas também está falando daquilo que eu devo fazer como um discípulo já de Jesus, que é formar outros trabalhadores. Então, nesses dias, o Senhor está nos despertando e está chamando a nossa atenção. O que nós estamos fazendo na nossa cidade quanto a esse assunto de formar novos líderes? Irmão, se a gente não fazer isso, tudo vai parar em nós. E aí a gente vai se cansar. E por isso que hoje tem muitos líderes que estão cansados. Tem muitos líderes que estão sobrecarregados. No podcast, eu acho que a gente mencionou, né, Nani, sobre Jetro, né, o sogro de Moisés. A gente mencionou sobre ele que Moisés, ele estava cansado. Aí vem Jetro, pouco se fala dele, mas ele vem com uma palavra certeira para Moisés. Moisés ia morrer. Ele diz: cara, você não vai aguentar, você vai morrer desse jeito. Separa líderes de 1000, líderes de 100, de 50. E Moisés recebeu essa palavra, caiu bem no seu coração. E ele fez aquilo que Jetro disse para ele fazer, porque senão Moisés ia morrer. E hoje tem muito líder cansado, tem muito líder morrendo,
Tem muito líder que está esgotado. E não é para ser assim. Deus não pediu isso para nós. Ele não pediu para a gente viver esgotado. Ele não pediu para a gente viver acabado, para a gente viver cansado, para a gente estar quase morrendo. Ele não pediu isso para nós. Ele disse que é para nós ir até Ele. Ele disse que é para nós fazer discípulos. Então, líder de cidade, equipe nuclear, líderes que estão agora aqui junto conosco, você que está assistindo aí depois, não se trata sobre a gente ter que fazer tudo. Nós precisamos abrir nossos olhos, contemplar quem está perto de nós, observar suas habilidades, observar o chamado, observar o encargo de cada um, a vocação que há sobre cada um, e chamar essa pessoa para perto, e treinar ela, e trazer esse potencial todo para fora. Mas, olha só, você vai ter que estar disposto a talvez aparecer menos do que você aparece hoje. Mas a gente pode ter certeza de uma coisa: Jesus vai aparecer muito mais. Irmãos, a gente não precisa aparecer. A gente não está em busca de aparecer. A gente não está em busca de mais like. A gente não está em busca de tapinha nas costas. A gente não está em busca de elogios. A gente está em busca de formar um exército para trazer o reino dos céus para a terra. E a gente não vai conseguir isso aí sozinho. Não adianta nós achar que nós somos super-heróis. Nós não somos. Nós precisamos ser formadores de heróis. Nós precisamos ser formadores de líderes. Com certeza, a mensagem do reino vai chegar a mais pessoas. Com certeza, a mensagem do reino ela vai alcançar muito mais vidas. E aí, a grande comissão ela vai realmente se cumprir, de Mateus 28, 19. Jesus, como eu disse antes, ele pouco fala de reunir pessoas quando ele fala de igreja. E nós não podemos cair no mesmo erro como MPC, como missão. Não é apenas sobre fazer um projeto numa escola. Não é apenas sobre fazer uma escola da vida. Tem que fazer bem feito, todos os ministérios sendo bem executados, colocando pessoas com compromisso para executar bem dentro da escola. Beleza, mas é mais do que isso. É sobre nós trazer as realidades do reino aqui para a terra, trazer essas realidades para a nossa cidade, para as escolas, e a gente não vai conseguir isso sozinho. Então, o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite para a gente realmente analisar, a nossa vida, e é para a gente perceber que tipo de líder nós estamos sendo na nossa cidade. Será que não estou centralizando muitas coisas em mim? Será que eu não estou culpando muito a minha equipe nuclear que não frutifica? Será que eu não estou culpando os voluntários que no meio dessa pandemia estão desanimados? Nada está acontecendo na minha cidade. Mas o que eu tenho feito com a liderança? O que eu tenho feito com a minha equipe nuclear? O que eu tenho feito com as pessoas que estão próximas de mim? Eu incendei o coração deles? Ei, líder, as pessoas que estão em volta de você conhecem o teu coração? As pessoas que estão pertinho de você sabem dos teus sonhos? Elas sabem o que queima dentro de você? Se as pessoas que estiverem do nosso lado não souber, eu estou querendo ser herói. Eu não estou formando heróis. Quem está do meu lado precisa saber por que eu choro. As pessoas que estão perto de mim, elas precisam saber por que tem lágrimas nos meus olhos. Por que bate o meu coração. Por que eu faço parte dessa missão. Por que eu levanto de manhã. As pessoas que estão perto de nós têm que saber por que a gente respira. É claro que talvez a gente está falando para alguém aqui, talvez você mesmo, talvez nesse momento está desanimado. A gente fala para líder aqui que nesse momento está sobrecarregado e não sabendo o que fazer. Uma palavra para você. Primeiro, te acalma. Fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Reseta. Vai para o secreto. Não se trata de ouvir muitas vozes e sair fazendo um monte de coisa. Mas se trata de ir para o secreto e ver aquilo que o Pai está fazendo. Jesus ele disse isso, né? O filho só faz o que vê o Pai fazendo. Então a gente recebe uma enxurrada de informação, uma enxurrada de projetos, uma enxurrada de atividades, e tudo isso funciona, e tudo isso é muito lindo, mas talvez a coisa não está andando. Porque talvez eu não tenho visão. Porque talvez eu tenha volto de fazer um monte de coisas, e antes da gente fazer, a gente precisa se tornar. A gente tem falado aqui, a gente voltou agora de um retiro lá no Surf Camp,
com a liderança aqui da região sul, e aí teve um momento que eu pude estar com os subestaduais e dizer assim, antes de eu fazer muitas coisas com vocês, eu quero me tornar com vocês. Me tornar a missão. Sabe, irmãos, se tornar a missão, se tornar um com Cristo, se tornar um com a missão, a gente vai viver e vai respirar isso, a gente vai despertar quem estiver do nosso lado, a gente vai motivar quem estiver do nosso lado, a gente então vai começar a formar pessoas. Então talvez seja tempo não de sair fazendo muitas coisas, mas talvez seja tempo de você respirar. Sabe que quando vinha uma ideia, vinha um projeto até mim, eu sempre pensava, como que eu vou colocar isso em prática se eu não tenho mais tempo nem para aquilo que eu já estou fazendo? Hoje eu penso completamente diferente. Quando eu ouço uma ideia boa, um bom projeto, um bom evento, uma coisa boa, uma coisa que eu sei que é de Deus, eu não penso já assim, como eu vou fazer isso? Eu penso, quem pode fazer isso? Quem pode fazer? E isso é uma chave. Então, um dos melhores investimentos que um líder pode fazer é identificar e levantar outros líderes. Isso é um dos melhores investimentos de um líder. Isso também é citado no livro. Talvez não é muitas coisas, mas é você identificar, levantar essa pessoa, se dedicar a ela. Jesus, ele fez muitas coisas, mas tudo que ele fez, havia alguém do lado dele. Sempre ele estava formando alguém. Ele estava sempre discipulando alguém. Ele estava sempre treinando alguém. Ele não fazia as coisas sozinho. Então, uma das coisas mais importantes de um líder é ele descobrir esses talentos, é ele descobrir essas pessoas e investir nelas, levantar elas e enviar elas. Quando os nossos liderados estiverem perto de nós, eles precisam ter o sentimento, que podem conseguir praticamente qualquer coisa daquilo que a gente já está fazendo ou sonhando. Eu estou encerrando já, tá? E eu parto para esse final me lembrando disso, tá? Que eu já vivi um tempo na minha vida em que eu estive perto de líderes que eu pensava assim, cara, esse cara é inatingível. Eu nunca vou conseguir ser como ele. Eu nunca vou conseguir viver em santidade como ele. Eu nunca vou ter tanto poder de Deus como ele tem. Eu nunca serei tão ungido como ele. Eram líderes que pareciam super-homens, quase semideus. E eu pensava assim, cara, não tem como chegar a isso. Irmãos, os nossos liderados, eles precisam ter um sentimento que eles podem conseguir praticamente qualquer coisa que nós falarmos para eles, que nós sonharmos com eles, eles têm que perceber que eles podem chegar onde nós já chegamos e mais, ir além. O sucesso ele não vai se definir por tudo aquilo que a gente adquire, pelos projetos que a gente faz, mas o sucesso ele vai se definir pelas pessoas que a gente chamou, que a gente discipulou, que a gente treinou e que a gente enviou. O sucesso se define por aquilo que a gente está construindo em pessoas, não em coisas, porque pessoas valem mais que coisas. Então, queridos, a pergunta para nós nessa noite, nós estamos sendo heróis ou formadores de heróis? Nós estamos mais preocupados em fazermos ou em preparar um exército? A gente não consegue ganhar nem a nossa rua, quanto mais a nossa cidade, sozinho. Quando os nossos liderados perceberem a paixão que nós temos por Cristo, a paixão que nós temos pela sua missão, a paixão que nós temos pelas vidas, e elas perceberem a paixão que nós temos em cooperar com elas, para que elas voem, elas vão sonhar o nosso sonho. Elas vão sonhar o nosso sonho. Nem dá para nós entrar no âmbito agora de um líder precisar ter sonho. Isso é uma coisa óbvia. Você precisa ter um sonho. Mas você precisa ter uma visão. Você precisa ter uma visão. E nós temos uma visão hoje como casa, como MPC. Nós precisamos ter essa visão. E essa visão tem que ser uma conosco. Quem estiver em torno de nós, se perceber que nós não queremos ir sozinhos, se eles perceberem que nós já entendemos que fazer junto é muito mais legal do que fazer sozinho, elas vão vir com a gente. Porque não tem graça alguma terminar um evento, terminar um projeto, terminar uma corrida, você passar pela faixa e não ter ninguém para celebrar com você. Isso não tem graça alguma. O bacana é você estar lá dentro da escola, é você lá estar junto com a galera e você ver aquelas lágrimas descendo, sabe? E você poder comemorar, você poder celebrar com a sua equipe depois.
porque foi através de um todo, foi através de todos que Deus fez. Então, esses dias são dias de nós realmente parar e pensar, como é que está a nossa cidade? Depois de um tempo desse como pandemia, muitas cidades precisarão ser revitalizadas. Nossas equipes precisarão ser revitalizadas. Nossas equipes de liderança, equipe de voluntários, elas precisarão ser novamente motivadas, chamadas novamente para o treinamento. Não adianta chamar todo mundo agora aqui e mandar fazer. Nós precisamos impartir o nosso coração. Tem uma palavra, e encerro aqui, que eu amo muito, que segunda-feira até compartilhei com uma voluntária aqui da MPC, que, se eu não me engano, é 2 Reis, capítulo 10, que fala que nós precisamos primeiro sermos um só, de coração, para que depois nós possamos ser um nas mãos, com as mãos. Então, para a gente fazer coisas na nossa cidade, para a gente fazer com as mãos, não é ligar as mãos primeiro, mas é ligar o coração, sabe? Assim como o nosso coração bate pelo rei, pela sua missão, assim vai bater o coração das pessoas que nós lideramos. E eles vão perceber, cara, o meu líder, a minha líder, não quer ir sozinho, não quer voar sozinho, mas ele quer que a gente vá. Termino dizendo, não é tempo de pensarmos só em ser flecha, nós precisamos ser arco. Nós precisamos ser arco. E as flechas que estão na nossa aljava, o Senhor já nos deu. Nós só precisamos encontrar o alvo, pegar a flecha e lançar elas, e elas vão acertar o alvo, queridos. Nós só precisamos estar dispostos. Como o Jetro falou, se essa palavra cair bem no teu coração, né, ore a Deus, fale com Deus. Se isso cair bem no teu coração, acate o meu conselho. Moisés, ele falou com Deus, caiu bem ao seu coração, e ele acatou o conselho de Moisés. E ele ficou marcado na história como um grande líder. Vamos deixar um legado que isso, mas um legado maior do que coisas que a gente fez. Um legado em pessoas. Se nós partimos daqui, aquilo que o Senhor nos deu não morre. Isso vai permanecer. Então é tempo de nós sermos pais da próxima geração. Nós não somos mais apenas pais dos nossos filhos de casa. Nós somos pais da próxima geração. Então não se trata da nossa geração, se trata da próxima. Se trata dos jovens, dos adolescentes, das crianças. É neles que nós precisamos investir. E tem um monte de gente em volta de nós disposto a fazer isso. Amém? Nani, é isso aí. Eu queria só orar antes, posso? Queria orar antes com vocês. Queria que você, onde você está agora, fechasse os teus olhos para a gente orar em cima disso. Oi. Eu quero... É isso aí, eu queria que a gente orasse mesmo. Mas você foi falando, e eu queria que nesse grupo de pessoas que estão aqui agora, somos 22 ao todo, você falou várias coisas, e uma das coisas assim que acho que foi muito forte, pelo menos para mim, essa ideia do líder não é uma pessoa que faz, a gente tem falado sobre isso, mas é uma pessoa que influencia outras pessoas, né? Então, o nosso principal trabalho como líderes não são as atividades que a gente está fazendo, a lista que a gente está ticando, né? Mas são as pessoas que a gente está marcando com a nossa vida. Então, esse coração que tem uma visão, que tem uma paixão, que tem um motivo para chorar, né? Você falou isso, eu lembro muito que tem uma coisa assim que eu aprendi com o Marcelo, nosso chefe, é a chorar pela juventude. Né? Se tem uma coisa que marcou muito a minha vida, na minha caminhada dentro da MPC, que eu aprendi com ele, é você chorar pela juventude. E eu fiquei pensando nisso que você disse, se as pessoas que estão perto da gente, primeiro se a gente tem esse foco de passar a vida para essas pessoas, se a gente está olhando essas pessoas como gente que a gente quer deixar uma marca na vida dessas pessoas. E não apenas elas olharem pra gente e falarem, uau, como o Gelson é maravilhoso, como a Nani é maravilhosa. Não é isso. É uma marca de falar assim, eu tô melhor, eu cresci, né? Eu aprendi, eu amo mais Jesus, eu quero me doar mais pro Senhor. É essa influência, o maior legado nessa vida. É alguém falar para você, olha, ter caminhado com você marcou a minha vida e eu dou mais frutos pro reino, né? Você aparecer menos e deixar o outro aparecer mais no seu lugar. Tudo isso que você falou foi fantástico. O que eu fiquei pensando? Indo direto ao ponto. Se tem pessoas aqui entre nós nessa noite que está precisando reacender essa chama.
Às vezes você não está fervilhando, às vezes você não está mais chorando pela juventude, às vezes você não tem visão nenhuma para a sociedade, às vezes você realmente está desanimado, ou então você não está acreditando que Deus tem pessoas perto de você que Ele quer usar você para impactar, pessoas que Ele quer que você chame para perto para ficar do seu lado e aprender e ser contagiado. Você talvez esteja sem nada para passar, se sentindo meio árido, seco, né? Ou sem fé que Deus quer usar você para fazer isso. Então, eu acho que a gente está num ambiente de confiança que, apesar de que o vídeo vai ficar, eu vou pausar o vídeo aqui um pouquinho nesse momento, tá? E aí, na hora, eu não entendi assim, a pergunta dele. Eu disse assim: ele disse, filho, eu acho que de alguma coisa o pai já desistiu. Né? Porque eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Daí ele falou assim: mas não pode, pai. Ele disse: por que, Samuel? Olha a resposta desse menino, cara. Ele tinha levantado, indo no banheiro escovar o dente, a gente não falou nada, ele não tinha assistido TV, nada. Ele disse assim: ô pai, um soldado nunca desiste da guerra. Então quero compartilhar essa palavra aqui da próxima geração. Essa palavra não é do Gelson. Essa palavra é do Samuel, menino de 6 anos. É a próxima geração. Eu vi uma foto que eu acho que muitos de vocês viram, de um recém-nascido tirando assim a máscara do médico. Eu acho que quase todo viralizou. Acho que muitos de vocês viram. Eu acredito muito nisso. A próxima geração está curando já a nossa geração. Por isso que eu creio que é uma junção de gerações, por isso que nós temos que formar eles como os próximos líderes, os próximos heróis. Então, soldados, ei soldados, ei soldados, um soldado nunca desiste da guerra. Então, avante, te levanta e bora, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, é isso. Eu vou pular essa coisa das perguntas. Eu acho que o ambiente nem é de pergunta, é mais da gente seguir absorvendo, né? A palavra do Senhor. Obrigada, Gelson, por compartilhar seu coração, por esse momento, esse momento de fogo aqui no nosso treinamento. Muito bom. E espero que todos estejam recebendo de Deus, né? Nós somos garçons, mas quem prepara o alimento é Deus, né? Quem prepara aquilo que a gente precisa é o Senhor. Então, eu espero de coração que vocês estejam recebendo aquilo que Deus está ministrando para a gente. Realmente, isso que aconteceu agora no final não foi planejado, nem tinha passado pela minha cabeça orar nesse sentido para o nosso coração. Então, eu vejo mesmo que o Senhor está sabendo o que está acontecendo, né, no nosso meio. E Ele sabe o que cada um de nós precisa. E Ele sabe que a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, você não vai conseguir levantar a pessoa se você não se levantou. Então, eu acho que eu falei isso na aula passada, na dimensão da motivação. Às vezes, o problema maior do líder é ele se deixar ser desmotivado. E a gente, como líder, tem que cuidar da nossa própria motivação. E como é que a gente resolve isso? Na minha caminhada de líder, eu sou líder desde os 16 anos de idade. Na minha caminhada de líder, a minha forma de me recarregar minha bateria é no meu quarto em secreto, joelho no chão, derramando meu coração no altar do Senhor. Claro, muitas vezes no encontro como esse, a gente recebe oração, os irmãos oram uns pelos outros. Há muito poder nisso aqui, eu creio. Isso aqui é importante. A gente não pode deixar de se congregar, né? Hebreus fala muito sobre a gente se encorajar mutuamente. Isso aqui é fundamental. Mas não pode parar aqui. A gente precisa saber exercitar esse sacerdócio real que Jesus conquistou para nós, que é o acesso à presença do Senhor, ao Santo dos Santos, que é entender que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder da ressurreição. Há muito poder em nós. E ele ressuscita os mortos, muitas vezes, do nosso coração. Ele ressuscita coisas que morrem na caminhada. O Espírito Santo, né? Então, receba essa ministração e vá na presença do Senhor e se permita continuar sendo ministrado pelo Senhor, para que a partir daquilo que você recebe de Deus, você tenha o que oferecer para a sua equipe.
Eu li um livro muitos anos atrás da Elizabeth George, ela escreve muito para mulheres, amo os livros da Elizabeth George. E ela falava da mulher, acho que o livro é Mulher Segundo o Coração de Deus, mas isso vale para todo mundo, não só para mulher. Mas você imagina uma cascata. Então, você receber do Senhor a graça, ela transbordar e ir transbordando para as outras pessoas ao seu redor, né? Então, eu acho que eu quero fechar essa primeira parte com essa imagem de nós recebermos algo do Espírito Santo, uma visão, lágrimas pelas crianças, adolescentes e jovens da nossa cidade, um desejo muito grande de trabalhar. Eu dou graças a Deus que eu fui tomada durante essa pandemia com uma certa indignação de ver servos do Senhor se alimentando tanto de polêmicas, de informação contra informação, briga política, briga daquilo, essas polarizações que a gente viu no Brasil e no mundo. Crentes gastando tanto tempo assistindo vídeo, discutindo, brigando. E eu ficava assim, meu Deus, a gente tem que buscar o reino de Deus, o foco está errado. A gente tem que levar o evangelho, a gente tem que amar as pessoas. E eu fico pensando que a gente precisa se beber da fonte certa e transbordar a fonte certa. E esse vai ser o nosso assunto, onde a gente estiver. Então fica isso, meus queridos. Que vocês recebam, amém, Márcia. Que todos vocês aqui, meus irmãos queridos, recebam do Senhor essa água viva. E a água viva não é uma coisa, não é um lago, é um rio, né? Não é uma coisa que a gente retém, é uma coisa que a gente transborda. E na medida em que você permitir que isso que você recebe de Deus transborde para quem está ao seu redor, você vai influenciar vidas. E a grande coisa que vale a pena a gente fazer nessa terra é influenciar vidas. Influenciar vidas. Não apenas fazer coisas, mas marcar vidas de outras pessoas, né? Deixa eu ver que horas são. São 9h05 já. Eu estou na maior dúvida. Eu acho que eu não vou entrar com a minha aula de transição, não, porque eu vou ter que correr para terminar em 30 minutos. E eu acho que eu vou deixar para a semana que vem a aula de transição de liderança. Desculpa você que veio com essa expectativa, mas eu penso que o caminho é outro. Eu sinto que o caminho é outro hoje, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai fazer especificamente a aula de transição e uma sessão de perguntas e respostas. E pode ser que algumas coisas que o Gelson falou, botou umas pulgas atrás da orelha aí, você falou, não, mas como assim? Como é que faz? Ó, uma pergunta que a gente pode discutir semana que vem, como é que eu acho as pessoas que eu vou identificar para treinar? Já estou dando uma pergunta aqui, né? Mas eu preciso que vocês pensem em todas as questões que vocês ainda têm. Pensa na sua realidade, pensa nos dilemas que você tem, no seu contexto, ou que você vê em outros contextos. Perguntas que talvez até você saiba a resposta, mas você acha que ela é super importante, a gente não chegou a abordar aqui. Mas que a gente possa trabalhar elas na semana que vem. Eu acho que eu vou fazer assim, sabe, Gelson? Eu vou deixar essa minha aula, porque eu tô com medo da minha aula ficar atropelada e matar o que está acontecendo aqui agora. Então, semana que vem, né? Assim, pela primeira vez eu me senti muito angustiada para dar a minha aula. Eu não tenho essa coisa de ficar espiritualizando tudo, não. Eu já senti angustiada, fui e fiz e Deus abençoou assim mesmo. Mas eu estava me sentindo assim, meio travada para essa aula de hoje, alguma coisa assim meio fora de lugar. A aula está prontinha, gente, mas eu vou fazer semana que vem. Tá? Já são 9 e pouco. Eu quero deixar vocês com esse convite de você, quem sabe aproveitar esses próximos minutinhos para ouvir mais o Senhor, para botar uma canção de adoração, falar umas coisas para Jesus, falar como que se ama Jesus, se consagrar para Ele, se dedicar para Ele. Vamos gastar o resto da nossa noite assim. E aí semana que vem a gente volta para a sala de aula, né? Quer falar, Gelson? Deus está falando comigo aqui sobre Mateus 6,6, e aí quando você falava, Deus falou assim, ó, diz para eles lerem Mateus 6,6, que fala do secreto. Para entrar no quarto, fechar a porta, né? E o Pai vai estar lá em secreto, esperando, ouvindo, e é em secreto que Ele vai tratar de nós. E aí você falava, eu pensei, cara, a gente com a escola de Jesus tem umas coisas meio doidas, eu vou falar, se fazer sentido ou não, aí você falou. Então eu acredito sim que Deus quer que
a última sensação, o último entendimento, a última menção, seja as coisas que ele fez em nós. Então, por isso que eu acredito que você está sentindo isso também, para a gente não entrar num outro assunto, ficar com a última coisa que aconteceu, que foi essa coisa que Deus fez, ele fez. Então, eu creio que é de Deus isso. Para mim não faz sentido nenhum continuar falando sem cada um aqui viver isso, sabe? De ouvir Jesus. É muito mais legal ouvir Jesus do que ouvir a Nani, o Gerson. Tudo bem, eu sei que Jesus fala através da gente, mas a gente pode ter ouvir em primeira mão, né? Ele fala no seu coração o que eu não consigo falar no seu coração, porque ele fala. Vamos então exercitar esse sacerdócio universal de todos os crentes agora? Esse acesso que a gente tem? Jesus rasgou o véu. A gente pode entrar na presença do Senhor com ousadia pelo vivo e novo caminho. Entrar com ousadia. Você não merece. Mas a gente pode entrar na presença do Senhor. Então, essa vai ser a lição dessa noite, ok? A tarefa da aula de hoje. A gente vai desligar a nossa aula. Você vai para o seu quarto em secreto. Vai entrar no banheiro, qualquer canto aí, de onde você estiver, que você tenha privacidade. E vai se entregar para Jesus. Vai falar para ele, Jesus, estou à sua disposição, faz comigo o que o Senhor quiser. E fala para Jesus como que você ama ele. Fala palavras de amor para Jesus. E deixa ele falar com você, porque aí o que ele vai falar com cada um é diferente, né? Então, combinado, gente? Abre as câmeras aí rapidinho. Só tem 4 pessoas ligadas. Abre as câmeras e digam para mim se vocês entenderam. E quem topa, quem aceita esse convite de agora separar um tempo para falar com Jesus, nessa pegada aí que a gente falou, dá um joinha assim. Ok. Amém. Eu acredito que quem está com a câmera fechada também aceitou. O salmista fala, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Sim, Senhor, buscarei a sua presença. Amém? Amém. Minha última oração e a gente vai se despedir silenciosamente. Vamos para o nosso quarto. Eu vou fazer isso também. Senhor, eu abençoo meus irmãos nessa noite e eu agradeço porque o vento sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim é tudo que é nascido do Espírito. E nós somos nascidos do Espírito e estamos aqui sendo movidos por esse Espírito. Nada nessa MPC vai acontecer se não for pela obra do Senhor no nosso coração primeiro. Então a gente quer mais de Ti, Senhor. O que aconteceu aqui foi só a entrada. A gente quer o prato principal agora. Abençoa a oração que cada um de nós vai fazer agora em secreto. Nós queremos fazer declaração de amor. Nós queremos namorar com o Senhor agora. A gente quer se aconchegar nos seus braços. A gente quer chorar aos teus pés. A gente quer rasgar nosso coração. E a gente quer ouvir tua voz. A gente desiste de querer fazer do nosso jeito e com as nossas forças. A gente quer do seu jeito. Senhor, nós queremos rendição completa. O Senhor quer rendição completa. E eu abençoo meus irmãos nesse tempo agora, e abençoo minha própria vida, e eu abençoo toda a NPC. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um beijo no coração. Vá lá que Jesus está te esperando. Ele tem um negócio ainda, um mistério, para falar para você. Vá lá ouvir Jesus, tá bom? Tá bom? Amo vocês. Amo vocês. Tchau. Beijo. Fui correndo ver com Jesus. Vamos lá, eu vou desligar aqui.